A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast QMOL, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e fico super contente que estejam aí desse lado a ouvir o 7º episódio do podcast QMOL. O sucesso de uma intranet ou plataforma social corporativa depende, em grande parte, da forma como é pensada, criada e dinamizada. E isso depende, em grande parte, da equipa que é constituída para pensar, criar e dinamizar a plataforma. Hoje vamos falar sobre as características desta equipa. A convidada é Catherine Shinners e tenho 2 livros para vos recomendar. Espero que fiquem por aí. Conceber uma intranet ou plataforma social corporativa de sucesso implica 2 coisas muito importantes. A primeira, saber o que se pretende atingir com ela. O que se quer melhorar, o que se quer evitar, o que se quer conseguir em preparação para alguma mudança prevista na organização. A segunda é manter um constante equilíbrio entre os resultados que se pretendem alcançar e a realidade da organização. No meu entender, as plataformas sociais podem ser usadas para provocar a mudança de uma organização. No entanto, e ao mesmo tempo, têm de respeitar o seu estado atual. Isto é, deve ser pensada e planeada para demonstrar, promover e encorajar as mudanças pretendidas, mas sem puxar demasiado pelas pessoas, sem as tirar demasiado da sua zona de conforto ao ponto de elas resistirem e até mesmo rejeitarem. Assim sendo, é fácil perceber que uma intranet deve ser pensada e implementada por uma equipa multidisciplinar, capaz de oferecer uma visão abrangente da realidade organizacional, de antecipar riscos e oportunidades de diversas frentes e de se preparar atempadamente para as ações necessárias para o sucesso da intranet. A convidada desta semana é Catherine Shinners, fundadora e diretora principal da Merced Group, uma empresa localizada em Palo Alto, na Califórnia. A pergunta que lhe fiz foi: quem deve fazer parte da equipa que assegura o sucesso de uma intranet? Eis o que ela me respondeu. A resposta original, em língua inglesa, está disponível no seu auricular direito. It's not uncommon for intranets or enterprise social implementations, often moving Não é ahead raro ver a implementação de primarily as an intranets ou IT-led plataformas sociais project, with corporativas perhaps avançar some como um marginal projeto de TI, HR or talvez com alguma communications functions participação that marginal are das funções de included RH e and oriented comunicação around que são guiding the incluídas e change orientadas management. para a But gestão da even with a mudança. robust effort at change management, key Mas mesmo com um organizational esforço robusto de processes such gestão da as mudança, processos employee organizacionais-chave communications como or a leadership comunicação de colaboradores, communications, comunicação de project liderança, team comunicação de equipas de communications, and projeto e learning and formação e development, their desenvolvimento, são processes processos que parecem sometimes não seem ter not to have mudado muito desde budged o much final from dos the anos late 90. 1990s. Basta So if you pensar em think todos that os e-mails enviados em about cascata all the nas cascading organizações, emails that ou as occur in a newsletters enviadas company, por e-mail or que the quase não se email leem e newsletters that are muitas largely comunicações unread, estáticas por and PowerPoint. lots of static Assim, as PowerPoint equipas de RH e communications. comunicação So podem não entender HR o and poder das communications ferramentas que teams may estão para not ser implementadas understand e the que irão power of the ajudar a equipa tools a criar that are formas to be mais implemented dinâmicas that e will help atuais de them envolver os create colaboradores. more dynamic and fresh ways of engaging Se a with nova employees. intranet for If the entendida new como um intranet projeto is perceived primariamente de TI, primarily as os an IT líderes de project, RH, it may not be comunicação e understood negócio by podem não communications entender and que quando o HR papel da and tecnologia business começa a leaders chegar in the ao fim, company o that the verdadeiro real trabalho de work of otimização optimizing da productivity and produtividade e do employee employee engagement engagement is está really apenas a just arrancar. starting as the IT part of the Assim, um project bom is primeiro coming passo é to a a criação de uma completion. equipa So a good first step in multidisciplinar the que process is obviamente to inclua assemble a as equipas de cross-functional TI, team mas também that of comunicação course interna, includes IT, colaboradores dos but recursos also humanos com internal responsabilidade por communications, aumentar e manter o executive employee communications engagement, staff, líderes human de resources aprendizagem e staff who are desenvolvimento charged também with é bom improving or incluir, e sustaining talvez alguma employee engagement, representação de um gabinete de learning and gestão de development programa, leads se a are sua also good to organização tiver um. include, and perhaps some representation from a program management office if your company has one. Tal como eu, Catherine frisa a importância de uma equipa multidisciplinar, mas vai mais longe e adianta um outro aspecto.
Dependendo da fase do projeto intranet, se assim se lhe pode chamar, serão precisas competências, sensibilidades e responsabilidades diferentes. Assim, penso que vale a pena considerar duas fases distintas e pensar nos diferentes grupos de pessoas que devem ter uma participação ativa em cada uma delas. Comecemos com a primeira fase, a fase de planeamento, concepção e desenvolvimento da intranet. Esta é a fase em que a organização identifica claramente os propósitos que tem para a intranet, em que a organização identifica os riscos e as oportunidades que se colocam à sua criação, mas mais importante do que isso, os riscos e as oportunidades que se colocam à sua adoção e utilização por parte dos colaboradores. Não é crítico, mas será sempre vantajosa a existência de um sponsor, se quiserem em português um padrinho ou uma madrinha. Deve ser alguém com assento na administração da organização e que possa desimpedir caminhos e dar a cara pela plataforma, garantindo também uma vista organizacional abrangente sobre outros temas, presentes ou futuros, que possam ter impacto na intranet. Podem ser situações que podem deixar mais evidentes as vantagens da intranet, ou imprevistos que possam vir a condicionar o planeamento feito, ou projetos que possam ser usados para dar mais visibilidade à plataforma, sei lá, tantas coisas que eles têm realmente capacidade de ver ou de antecipar. Mas crítica mesmo é a existência de uma equipa de projeto, uma equipa responsável por definir e operacionalizar os passos necessários para a criação da intranet. Tal como a Catherine referiu, esta tarefa cai muitas vezes nas mãos das equipas de tecnologia. E ainda que até possa parecer uma decisão óbvia e que não haja nenhum problema com isso, existe um risco grande quando a equipa da intranet se restringe a elementos da equipa de tecnologia. O mesmo risco que haveria se a equipa do projeto se limitasse a elementos de RH, ou de comunicação interna, ou de gestão de conhecimento, ou de qualquer outra equipa. Uma intranet ou plataforma social corporativa serve, normalmente, para servir toda a organização e para criar valor no maior número possível de cenários. Para além disso, e como já falamos, a disponibilização de uma intranet tem associado um processo de mudança que tem de ser gerido. E um processo de mudança gere-se com um ouvido ativo e atento em todas as áreas da organização. Ora, é extremamente importante que os contornos da intranet incluam a perspectiva de várias áreas da organização, com especial relevância e sem qualquer ordem de importância para as áreas de tecnologia, recursos humanos, comunicação interna, gestão de conhecimento, inovação e até mesmo algumas áreas operacionais críticas. O ideal talvez fosse ter uma equipa que incluísse elementos de todas estas áreas. Contudo, não é prático ter uma equipa assim composta. Vocês estão mesmo a ver o que é que seria o processo de tomada de decisão numa equipa com estas características, com pessoas de todas estas áreas e com esta abrangência e dimensão. Na verdade, a equipa terá de ser responsável por definir os objetivos para a intranet, garantir uma correta identificação das necessidades a que a plataforma deve dar resposta e das oportunidades que a plataforma deve conseguir aproveitar. A equipa deve também ser responsável por selecionar a solução tecnológica adequada para a sua implementação, acompanhar o trabalho de desenvolvimento e configuração, traçar o plano de comunicação, rollout e adoção, definir um plano para avaliação de resultados, etc, etc, etc. Seria difícil conseguir uma equipa capaz de fazer tudo isto em tempo útil se fosse composta por representantes de grande parte das áreas de suporte à organização. Assim, deixem-me falar-lhes de 3 ações que podem agilizar o processo sem pôr em risco o objetivo maior de criar uma intranet que responda às necessidades e que seja efetivamente usada para acrescentar valor à organização. A primeira é apostar num exercício cuidado de auscultação e envolvimento da organização para garantir que a intranet é construída com base nas diferentes necessidades das diferentes áreas da organização e dos diferentes perfis de colaboradores. Quando assumi o cargo de gestora de mudança cultural num banco inglês e antes de definir a estratégia de mudança, fui ouvir as pessoas nos vários escritórios garantindo que havia colaboradores de todos os perfis. Falei com pessoas em áreas específicas do banco
que tinham níveis básicos de literacia. E não estou a falar de literacia digital, estou a falar de literacia mesmo. Mas havia também, noutras partes do banco, vários colaboradores doutorados. É claro que a estratégia que defini tinha de respeitar e responder a esta diversidade de perfis, de expectativas. Este tipo de auscultação pode passar pela realização de questionários, entrevistas, workshops, focus groups, por exemplo, ou passar pela observação, como fiz no banco, de ir ter com as pessoas, ver como é que elas trabalham, em que ambientes é que elas trabalham, com que dificuldades com que se deparam no dia a dia. E este tipo de auscultação deve ser feito logo no arranque do projeto, pois é com base nesta auscultação que devem ser tomadas as decisões seguintes. A outra coisa que se pode fazer para garantir que a intranet começa e se mantém alinhada com os objetivos é a criação de um steering group. Este comitê, formado por pessoas das várias áreas da organização, assume um papel consultivo, de acompanhamento, no sentido de analisar o trabalho realizado, aconselhar alterações necessárias em face de novas realidades, remover obstáculos, etc. Em organizações pequenas, o steering group pode não fazer sentido, podendo ser substituído pelo papel do sponsor, do padrinho ou madrinha, de que falei anteriormente. A terceira ação é a criação de um grupo de embaixadores, dinamizadores, champions, o que lhe quiserem chamar. São pessoas de várias partes da organização que podem ser consultadas para validar ideias, testar conteúdo, funcionalidade e usabilidade. Ao contrário do steering group, os embaixadores não necessitam de ocupar posições de gestão porque não se espera deles a capacidade de desbloquear obstáculos. O importante é que tenham disponibilidade e vontade para contribuir para o projeto e que sejam representativos das suas áreas. Voltando ao exemplo do banco, quando entrei na organização já havia um steering group para o programa de mudança cultural. No entanto, devido à dimensão da empresa, senti necessidade de criar um grupo de champions. Coloquei posters na parede de papel, daqueles tipo à western americano, a dizer "Wanted, precisamos de si", nas paredes dos vários escritórios. E dessa forma consegui 22 champions, com perfis muito diversos. Consegui inclusive 2 champions, 2 pessoas que estavam bastante céticos. Eles foram fundamentais para me ajudar a moldar a comunicação da necessidade da mudança. Vale a pena ainda dizer que mesmo que não se crie uma equipa de projeto com membros de todas as áreas, é sempre bom que a equipa de projeto inclua pessoas de pelo menos duas áreas, 2 equipas. Quais devem ser essas 2 áreas? Isso varia imenso. Assumindo que vai haver uma componente de desenvolvimento ou configuração de tecnologia e que uma boa parte desse trabalho seja realizada internamente, parece-me bastante importante que a equipa de tecnologia esteja envolvida. Se a intranet estiver a ser pensada com o objetivo principal de melhorar a comunicação interna, é fundamental a presença da equipa de comunicação. Por outro lado, se o grande objetivo for promover a aproximação dos colaboradores ou promover o desenvolvimento de competências e a aprendizagem organizacional, os recursos humanos têm de estar diretamente envolvidos. Interessa também dizer que a importância das competências de cada uma das áreas pode variar ao longo do projeto e isto pode ser tido em linha de conta no momento de planear atividades e alocar recursos. A segunda fase do projeto intranet acontece depois do seu lançamento. É uma fase sem fim e que consiste na manutenção e dinamização da intranet. O que se pretende é que a equipa de projeto assegure que os colaboradores utilizam a plataforma e dela conseguem extrair valor. Isto pode passar pela criação de conteúdo de qualidade, como falamos no episódio anterior, por garantir que a tecnologia se mantém atual, adequada e funcional, por criar dinâmicas relevantes e atrativas, por considerar políticas de recursos humanos que incentivem a própria utilização da intranet, não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para alcançar os objetivos de negócio. Esta equipa pode ser a mesma da primeira fase, mas algumas organizações optam por transferir a posse da intranet para outra equipa após o seu lançamento. Também aqui eu diria que o ideal é uma liderança partilhada por pelo menos 2 áreas.
As equipas de TI e de comunicação interna são as duas escolhas mais populares, mas nem sempre é assim, variando com os propósitos principais para a criação da plataforma. Já agora, se criar um steering group ou um grupo de embaixadores na primeira fase, faz todo o sentido mantê-los nesta segunda. Se não o fizeram, ainda vão a tempo. O papel do steering group mantém-se bastante semelhante àquele que descrevi para a primeira fase. O papel dos embaixadores passa nesta fase também a incluir outras funções, como sejam promover a intranet nas suas áreas ou geografias, fazer chegar à equipa de projeto o feedback e as reações dos colegas relativamente à plataforma, identificar situações onde a intranet contribua de forma efetiva para melhorar um processo ou um resultado e, em alguns casos, até podem receber formação para que possam depois eles próprios formar os seus colegas. Finalmente, e muito na sequência do que falámos no episódio anterior, gostava de referir a importância de um modelo de governança. Um modelo que defina regras sobre quem tem permissão para fazer o quê, sobre o conteúdo e os fluxos de aprovação necessários ou não, sobre os processos para a criação de novas secções de conteúdo, novas funcionalidades ou novas dinâmicas. Cabe à equipa de projeto definir este modelo e, uma vez definido e devidamente comunicado, a equipa de projeto pode contar com o resto da organização para ajudar a dinamização da intranet. Isto é, o modelo de governança alivia a pressão da equipa de projeto após o lançamento, pois cria condições favoráveis para que outras áreas se mobilizem e abracem a plataforma social para as ajudar a atingir os seus objetivos. Deste episódio, gostaria que levassem a ideia de que o sucesso da vossa intranet ou plataforma social corporativa passa por garantir que há uma boa representatividade de expectativas, necessidades, preferências e sensibilidades nos momentos de decisão, tanto na fase de desenvolvimento como continuadamente após o seu lançamento. Vamos agora para as recomendações desta semana. Neste episódio gostaria de vos recomendar 2 livros. O primeiro é o The KM Cookbook. É um livro da autoria de Chris Collison, Paul Corney e Patricia Lee Ang e que foi publicado em 2019. É um livro sobre gestão de conhecimento, mas que fala sobre a escolha de equipas para liderar este tipo de programas e projetos que abrangem toda a organização num processo de mudança. Para além disso, o livro inclui casos detalhados sobre como 16 organizações abordaram a gestão de conhecimento. Vários desses casos falam, claro, sobre a utilização de plataformas sociais corporativas e falam sobre as equipas criadas para o efeito. O segundo livro intitula-se Elemental Change: Making Stuff Happen When Nothing Stands Still e vai ser lançado este mês. Sinto-me muito honrada por o seu autor, Neil Usher, me ter convidado para rever e comentar o livro antes do seu lançamento. E acreditem que não é por isso que o recomendo aqui. Eu já havia lido e adorado um outro livro do Neil. Este não desilude de forma alguma. É um livro muito prático sobre como gerir processos de mudança num contexto que não para de mudar. O tema é sério e frequentemente abordado de forma teórica e aborrecida. Toda a experiência de Neil Usher, combinada com o seu senso de humor acutilante, confere a este livro um caráter pragmático e bem-humorado ao tema. Recomendo vivamente. Para concluir este episódio, gostava de vos deixar com mais umas palavras de Catherine Shinners. É mesmo vital que o planeamento e alinhamento quanto a objetivos estratégicos mais amplos sejam incluídos nas métricas para o sucesso das intranets e plataformas sociais colaborativas. Se esses objetivos não forem identificados e medidos, à medida que o projeto se desenvolve, as organizações podem perder a oportunidade de se focarem e alinharem quanto aos objetivos. O risco é que seja disponibilizada uma nova tecnologia entendida pelos stakeholders como apenas mais uma plataforma, levando a uma fadiga de mudança e a uma adoção e utilização abaixo das expectativas. Talvez se estejam a perguntar por que deixei estas palavras da Catherine para uma parte tão final do episódio. A razão é simples. Elas são excelentes para nos abrir as portas para o próximo episódio, que vai olhar para as métricas de impacto e atividade nas intranets e plataformas sociais corporativas. Até lá!
O podcast QMOL é uma edição da Knowman, uma empresa que desenha estratégias e operacionaliza projetos de partilha e retenção de conhecimento, colaboração e comunicação interna. Se gostou deste episódio, partilhe-o com colegas e amigos e, se ainda não o fez, subscreva o podcast QMOL nas principais plataformas. Este podcast tem edição de Daniela Azevedo, música de André Silva.